Pessoal, Detetiva, hoje nós vamos falar sobre degradação ambiental. Por que é importante falar disso? Porque a indústria de tintas causa 3 problemas ambientais graves, importantes da gente observar, ainda mais considerando que o Brasil é um grande produtor de tinta. Até os anos 2015, ele estava entre os quatro maiores produtores do mundo. Então, o quarto maior produtor do mundo, se não fizer uma produção inteligente, ele vai causar muitos danos ambientais que vão retornar para toda a população depois. Então, a gente vai começar estudando eles por partes. Primeiro, para entender esse processo, a gente vai falar como é a produção de tinta. A gente tem um pigmento. Esse pigmento pode ser orgânico ou inorgânico. Se ele for inorgânico, a gente já viu na aula passada, é um composto formado por um metal de transição rodeado de outros elementos ligados a ele, colorido. Inorgânico, se dissolve em água. Se ele for orgânico, ele é feito por cadeias de carbono, longas cadeias de carbono ligado a hidrogênio e a oxigênio e a outros materiais. Mas o principal aí é carbono e hidrogênio, tá? Quem estiver no terceiro ano aí vai também familiarizado com isso, tá? Mas para primeiro e segundo também fica a dica bem fácil de entender. Composto orgânico vai ser cadeias de carbono ligados a hidrogênios. E também oxigênios, nem em todos os casos, né? Por isso eu falei do hidrogênio. A oxigênio em alguns casos e a outros materiais, como enxofre, nitrogênio. O composto inorgânico é metálico, então ele tem uma grande quantidade na natureza, uma grande variedade. Mas, no caso dos orgânicos, existem 19 milhões de compostos, existem muitos compostos. E por isso eles são mais agradáveis, eles são preferíveis na produção, porque a quantidade de cores que se pode obter com ele é muito grande, muito maior do que no caso dos inorgânicos. Pensa, você tem 19 milhões de opções e dentre elas eu vou ter várias opções de cores e no outro eu tenho menos de 1 milhão. No caso dos compostos inorgânicos, bem menos de 1 milhão ainda quando se for falar de pigmentos. Então, o pigmento orgânico produz uma quantidade de cores muito maior, com variações, nuances, né, mais agradáveis, porque eu posso controlá-los. O petróleo é um grande fornecedor de material orgânico. Então, daí a gente já tira, né, que a produção de material orgânico, ela é limitada, né? Ela é limitada, mas ela é muito mais agradável, muito mais atrativa. Beleza? Para esse pigmento, a gente vai usar solvente. Por que solvente? Porque o pigmento ele precisa ser espalhado, né? Ele é um sólido, então ele precisa ser espalhado pela tinta e para isso usa-se um dispersante ou solvente. Se eu tiver um composto inorgânico, o meu solvente vai ser água, porque é uma questão de inteligência. A água é um recurso barato e com o material inorgânico se dissolve bem na água. No caso do material orgânico, essas cadeias longas de carbono, em geral, não se dissolvem em água. Por exemplo, a gasolina é um composto orgânico, se dissolve na água, não. Esses compostos de longas cadeias de carbono, eu vou precisar usar um outro composto orgânico, que é um solvente orgânico, para dispersar essa tinta. Segundo ponto, depois da tinta pronta, ela vai para a cura. O que é a cura? Eu já tenho o pigmento, eu já tenho o solvente, eu já tenho a resina. Então, a tinta vai ser exposta e o solvente vai embora. Esse é o momento da cura. Agora, a gente vai falar dos três prejuízos que essa indústria causa se a produção não for uma produção inteligente. O primeiro ponto que a gente vai ver é a questão da energia. O que acontece? Essa indústria de tintas ela precisa de uma produção de energia e nem sempre ela vai usar a energia normal que vem, que a gente usa, a hidrelétrica. Às vezes ela vai ter a própria produção lá dentro, por questão de economia. Mas se essa produção for através da queima de combustível fóssil, o que vai acontecer é que ela vai emitir para a atmosfera compostos de enxofre. E compostos de enxofre na atmosfera
vão gerar outros compostos que são ácidos de enxofre e quando vai cair vai ser literalmente ácido caindo junto com a água. Aparentemente você não vai sentir que existe algo diferente ali. É com o passar dos anos. Pensa, ácido sulfúrico caindo junto com a água vai causar corrosão em materiais de concreto mesmo, construções, material de ferro, construções. Então, primeiro, é um estrago sobre construção civil. O segundo é um estrago sobre as árvores, porque mata as células das árvores que produzem fotossíntese, células fotossintetizantes. Então, a produção de oxigênio para nós vai diminuir por causa de quê? Da chuva ácida. Então, a chuva ácida é um problema real, que por isso a indústria, seja lá qual ela for, precisa diminuir a emissão de compostos de enxofre, ok? O segundo prejuízo que a gente vê com essa produção é a emissão de compostos orgânicos voláteis, ou COV. A gente vai usar na apostila a sigla COV. É importante saber isso porque os COVs eles são emitidos na tinta orgânica, que é aquela tinta que além de mais barata, é mais agradável porque produz mais nuances, né? O composto orgânico volátil, a gente tem que pensar numa coisa. Nós somos feitos de carbono, nós somos feitos de compostos orgânicos. Nós nos alimentamos de compostos orgânicos, nosso alimento são compostos orgânicos. Os remédios introduzidos no ser humano são compostos orgânicos. Então, se está entrando no organismo humano um outro composto orgânico, ou seja, ele tem muita capacidade de reagir com o corpo. Por isso, esses compostos são venenosos. Eles são venenosos para quem trabalha na indústria, se vazar, se a população deixar vazar dentro da indústria, e são compostos, são nocivos para as pessoas em volta também, em volta da indústria. Ao longo dos anos, eles causam problemas, principalmente os solventes que contêm benzeno, que é uma substância cancerígena. Ao longo dos anos, eles causam câncer, ou seja, eles levam à morte. Por isso, a emissão de compostos orgânicos voláteis, ela precisa ser reduzida. Então, ecologicamente falando, a produção de compostos, de pigmentos inorgânicos é mais agradável se não contiver chumbo. Né? Se tiver chumbo, é venenoso também. Tá? Mas quando você considera emissão atmosférica, o composto inorgânico, bem melhor do que o orgânico, ok? O terceiro que nós vamos falar é o processo de eutrofização das águas. Durante a produção e durante a lavagem dos materiais que produziram a tinta, eles vão liberar para o meio ambiente, se não for tratado, um efluente com compostos orgânicos e compostos com fósforo. O efluente é o esgoto mesmo. Aí tem o efluente doméstico, que vai ser a parte da indústria, que é o banheiro da indústria, essas coisas. E o efluente industrial, que é dos resquícios da produção, a lavagem do maquinário também. Quando esse material vai para a água, por exemplo, um efluente industrial, ele não vai ser escurão, né, tudo vai ser colorido, né? Ele não vai ser escurão, fedido como o efluente doméstico. Ele vai ter cheio de material químico, ele vai ser colorido e ele vai se espalhar na água. O problema dele é que ele causa o processo de eutrofização. O que é isso? É o crescimento exagerado das algas. A palavra eutrofização vem do grego e significa excesso de nutrientes. Por que excesso de nutrientes? Né? Não é venenoso, mas é uma palavra sim, por quê? Porque nutrientes são compostos orgânicos. Então, se eu tenho um excesso de compostos orgânicos, eu tenho um excesso de nutrientes, isso causa um crescimento exagerado de algas. Né? Então, é nutriente para um ser nas águas, mas não é benéfico para os outros. Esse crescimento exagerado de algas também vai criar crescimento de bactérias. Deixa a água turva, ela pode até olhar e não está assim aparentemente poluída, mas ela vai estar turva, ela vai estar escurecida. Isso impede a entrada de luz, isso diminui a produção de fotossíntese pelas algas que já estão lá, isso diminui a vida no rio, a vida aquática. Os peixes vão diminuir, vai atrapalhar a navegação.
e vai diminuir o pH da água, tá? Vou colocar aqui pH. Aqui a nossa escala de pH. O pH é o potencial hidrogênio iônico, mas basta para a gente nesse momento saber que é a acidez, tá? É o índice de acidez. O natural, o desejável para a água é o mais próximo de 7. Se bem que a água que chega na nossa casa, que vem das estações de tratamento, a água mineral mesmo que a gente compra, ela não é 7, tá? O 7 teria que ser água destilada. E, em geral, vai ser um pouquinho ácido, um pouquinho abaixo de 7. Mas quanto mais material químico eu jogo na água, mais eu abaixo o pH. Então, mais ácida essa água fica. Mais ácida. E o que acontece? A água ácida também ajuda na proliferação de bactérias. Então, a emissão de a emissão de efluentes orgânicos tem mais essa desvantagem. Tem um quarto ponto que eu não falei, mas é a questão dos pigmentos mesmo, de resíduo sólido. O pigmento inorgânico, ele pode ter, em alguns casos, material sólido pesado, metais pesados. Com o passar dos anos, tem um mínimo permitido para chumbo, mas mesmo com esse mínimo permitido, se tiver a emissão desse material no solo ou nas águas, ele vai ser maléfico, porque o chumbo ele é venenoso. Então, mesmo na produção de pigmento inorgânico, é necessário essa inteligência, é necessário essa observação, porque senão ele se torna venenoso também, assim como o orgânico, tá? Então, com base nisso, existe muita pesquisa na área da química para produzir materiais que sejam agradáveis, como o orgânico, mas que causem menos benefícios, menos malefícios, quer dizer, que sejam agradáveis como o orgânico, porque o orgânico ele tem, né, uma grande variedade, muito interessante, mas que sejam mais benéficos, assim como o inorgânico. E essa é uma pesquisa longa, uma pesquisa que continua, uma pesquisa que não tem fim. Tá? Essa é a química verde. E a gente vai ver no próximo videozinho, ao longo desse vídeo, algumas técnicas que são motivadas para as indústrias para reduzir a emissão desses poluentes.